Apocalipse capítulo 7. E glória a Jesus. Todos já encontraram? Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 7. A partir do verso 13. E um dos anciões me falou dizendo: Este que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? De onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Jesus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu acredito que em algum momento da sua vida cristã, você passou diante de um problema que perdurou, que demorou, que durou bastante. E naquele momento que da demora, aí muitos bate uma insegurança, uma incerteza, principalmente quando você ouve dizer que Jesus cura, Jesus liberta, que Jesus prospera, que Jesus... Então, quando a gente ouve isso, e na nossa vida está em falta, fica-se esse pensamento. E muitos chegam até a desistir da fé. Louvado seja Deus. E eu, nesses dias que eu estive doente, agradeço a vocês as orações, não que eu tivesse tido alguma dúvida, pelo amadurecimento espiritual que eu já tenho, o conhecimento da palavra, a minha vida, já não me permite eu ter dúvida. Me permite buscar a Deus e agradecer a Ele e se firmar cada vez mais. E nós acabamos de ler uma mensagem deste livro de Revelação, onde Deus mostra para João um panorama que retrata pessoas que viveram um momento de tribulação, de um momento difícil, mas que eles estavam ali justamente porque eles branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia. E nós entendemos que está falando de crente. Porém, essa palavra crente, ela se tornou muito comum nos dias de hoje. E nós precisamos saber que crente é esse que chegou lá. Porque muitos não chegam. Como eu disse, quando há algum acontecimento, vem a tristeza, vem o desânimo, vem o abatimento e vem muito dele a desistência da fé.
E quando eu digo desistência da fé, desiste de seguir Jesus. Aleluia. Então, esse panorama que é o futuro desses crentes, desses que branquearam, nós só vamos saber e fazer um juízo de nós mesmos, para saber a nossa condição, se nós olhar para outra parte da Bíblia. Aqui nesse texto vai unir todos os crentes. Todos os crentes. Aí vai você e eu vamos imaginar que eu sou crente e que eu vou chegar lá. Mas na verdade, só chega lá os que branqueiam a sua veste no sangue do Cordeiro. Mas esse sangue que mancha, que não mancha mais da cor branca, ele tem uma serventia na hora da sua tribulação. E muitos não têm suportado viver um momento da tribulação. E Pedro, ele escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, eu gostaria que você abrisse lá, para depois nós retornar. Abrir certinho, olha aí. Vamos entender. Capítulo 3 de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Essa carta do apóstolo São Pedro, as duas cartas do apóstolo São Pedro, ele escreve como motivação. Ele cita 5 cidades que os crentes daquela época estavam situados. Essa carta era para esses crentes da época, e ela é universal também para nós. Então essa carta do apóstolo Pedro, ainda que seja uma carta de motivação, é motivação porque incentiva a vida. É uma carta que incentiva a sua vida. Porém, o sentimento da escritura que Pedro escreve não é um incentivo para você por causa da sua vida comum. É um incentivo da sua vida em Cristo. Não é a sua vida, é a sua vida em Cristo. Aleluia. Então essa carta ela trata de motivação. Ele motiva os irmãos diante que nessa época era uma perseguição muito grande desses crentes. Eles eram muito perseguidos. Então o apóstolo São Pedro escreve essa carta para motivar, porque a motivação ela tem um sentido para nós viver, irmão. Aleluia. Você estando motivado para algo é diferente. Até para o trabalho. Se você vai fazer um trabalho que você é motivado a fazer, o trabalho parece que não lhe cansa tanto. Ou se cansa, você não liga porque você tem prazer em estar fazendo. Mas se você não tem motivação, você logo sofre, porque estranha, se maldiz. Então a motivação ela tem muita importância para a nossa vida. Então Pedro ele escreve essa carta, e dentro desta carta, nesse capítulo 3, ele diz assim no versículo 15: antes santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Ele está falando de uma motivação diante da sua vida, que antes de tudo você santifique Cristo no vosso coração como Senhor.
Pois você só vai suportar certas coisas na vida, se assim você passar, se você colocar Cristo como Senhor na sua vida. Então, Cristo sendo Senhor, lhe motiva a permanecer, mesmo não estando alcançando o seu objetivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo no vosso coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Quem como crente já não viveu isso? Alguém questionar: poxa, você não é crente? Por que isso? Por que aquilo? Você não é crente? Então ele está questionando a sua esperança. Pois, se você é crente, por que está passando isso? Está questionando a sua esperança. Então ele diz: você esteja preparado para responder com mansidão a qualquer que perguntar acerca dessa esperança. Por que que Pedro faz essa definição de esperança, citando Cristo como Senhor, como motivação? Aleluia. Porque as pessoas tendem a ter esperança naquilo que lhe agrada, só lhe agrada. Tudo que é favorável, é fácil de ter esperança. Mas essa esperança não é uma esperança que dê a garantia da eternidade. E nós estamos tratando de vida eterna. Aleluia. Nós estamos tratando de esperar na vitória de Cristo, que preparou para nós um lugar chamado céu. Aleluia. Uma vitória em um lugar que teremos paz e alegria definitiva. Aleluia. Então Pedro, ele diz: glória a Jesus, tenha mansidão para estar sempre preparado para responder com mansidão àqueles que pedir razão da vossa esperança. Que esperança é essa? Que faz com que você espere sem ter? Aleluia. É porque a esperança em Cristo, o objetivo não está para essa vida. O objetivo é para a vida futura. E a vida futura, Pedro tem um encontro, João tem um encontro com Jesus, lá é levado a ver o panorama. Aleluia. Ver o panorama. E nessa hora, o ancião pergunta a João: aleluia, ô João, você sabe quem é esses? Você sabe quem é essas pessoas aí, que estão de vestes brancas, que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro? E João fala assim, como se dissesse dessa forma: eu não tenho nem ideia. Aleluia. Eu não tenho nem ideia. Por quê? Porque a nossa visão só enxerga dentro do limite do olhar. Deus olha com amplidão e Ele vê aquele ou aquela que diante das suas lutas diárias, diante das suas lutas, diante do seu sofrer, diante do seu compadecer, você leva sempre a sua vida para Jesus, para o Calvário, aonde Jesus derramou o seu sangue. Aleluia. E ali você está branqueando as suas vestes dia após dia, até chegar ao lugar que foi revelado como um panorama para aqueles que sonham e vivem essa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz: João,
Você sabe quem é? Por que é que ele perguntou para João dessa forma, interrogando: João, quem é essas pessoas que lavaram? Quem é essas pessoas aí? Era para João ter consciência da dimensão do que ele estava vendo. Para ter dimensão daquilo que estava sendo revelado para ele, a importância que tem. Aleluia. Isso é uma coisa que nós podemos nos perguntar: qual é a nossa importância? Qual é a minha importância que eu tenho dado a respeito do céu? Porque o crente foi chamado para ir para o céu. Eu quero saber se esse crente foi chamado, anseia, pensa, sonha, deseja para chegar no céu em algum momento. Aleluia! Glória a Jesus! Quem é, Pedro, essas pessoas que lavaram? Quem essas pessoas que lavaram essas vestes, as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro? Como agora ele conscientizou a João a grandeza, a dimensão, o valor, a certeza daqueles que estão vivendo isso e que estão passo a passo seguindo Jesus. Aí ele diz: João, esses aí são aqueles que venceram. João, eles, os que lavaram as vestes e branquearam o sangue cordeiro, estão diante do trono e servem de noite. Eles começam a dizer, né? E disse: tu sabe, e ele disse: são os que vieram de grande tribulação. Há duas vertentes escatológicas nesse texto, mas por uma única razão eu acredito na que eu vou falar, que é a terrena. Porque eu não acredito que ele esteja falando da tribulação do anticristo, na época do anticristo. Eu não acredito, porque senão o texto sagrado diria assim, o texto vem dizendo assim: os que lavaram as suas vestes branqueadas, estes são os que vieram de grande, e não da grande. Se ele estivesse falando da tribulação do anticristo, da grande tribulação, de grande. E a tribulação na vida humana, por causa da nossa limitação, ela passa a ser grande, ainda que seja pequena. Aleluia. Por causa da nossa limitação. Eu vi agora, irmão, eu estive doente esses dias. Ainda não estou recuperado 100%. E eu sei o que é estar impotente diante de estar doente como crente. Porque quem não é crente, que diz só apenas que acredita em Deus, ele não está com a consciência presa do que ele é em Deus. E a gente tem consciência que nós somos filhos. Então é preciso a gente ter a consciência do valor, para que a gente não esteja preso às coisas temporais. E a Bíblia fala de pessoas que ficaram olhando para alguém que não se via a Deus e que não sofria e falava qualquer coisa e anda a vida como quer e não acontece nada. E a Bíblia diz que a pessoa disse assim, um salmista disse assim: eu quase me desviei ao ver tudo isso. Até que eu fui à casa do Senhor e lá eu vi que essas pessoas estavam num caminho escorregadio. E quando elas acordassem não tinha mais jeito. Aleluia. Então, a nossa vida nesse tempo, é isso que Deus pelo Espírito está nos revelando. Aleluia. A importância
de nós estar firme no Senhor, para entender as condições, para ter esperança, a esperança que está reservada, Paulo escreve, reservada nos céus. Aleluia! Que esperança é essa que está reservada lá? Aqui está o panorama, a revelação. Vamos chegar lá com vestes lavadas diante do Cordeiro, diante do trono. Aleluia! Significa que nós estamos sendo aceitos pelo Criador. Aleluia! Isso dá um destaque, que nós não se contaminamos nesse tempo que estivemos peregrinando e vencendo dia após dia o pecado, a doença, o mal, ainda que sofrendo, padecendo, mas não abrindo mão da principal esperança, Jesus Cristo. Aleluia! É por isso que eu falei, definir o crente, aquele define, que está vencendo, que vem de grande tribulação, como eu disse. Nós somos muito limitados, nós somos muito pequenos. Por essa razão, nós não temos o controle das coisas. E coisas que às vezes são pequenas, nem tão grandes, mas há momentos na nossa vida que é grande. É muito grande. Eu já vivi isso nas finanças, eu já vivi isso na saúde, eu já vivi isso no emprego. A tribulação daquele dia. Eu já fui demitido no momento que eu não esperava, que eu não podia, que não era para ser. Está demitido. Vencer um momento desse não é fácil. Vencer um amanhecer, um pai de família, e na sua mesa não ter a merenda para os seus filhos, que é uma das coisas que o pai mais priva, é o lar, a família, um pai decente. Vai privar, ele vai ter a responsabilidade de entender que ali todos estão sob a sua dependência. Aleluia! E você não ter, mas você tem que superar como crente, aleluia, sem perder a esperança, sem perder a confiança, aleluia. E a gente não é capaz de dizer, eu não tenho, mas eu vejo pela fé, ainda vou ter, aleluia, aleluia. Não está sendo agora, mas eu vejo pela fé, está se aproximando, porque diz as Escrituras. Em pouquinho de tempo que há de vir virá. Deus vai manifestar nas nossas condições. Por isso que é preciso que o nosso coração receba o movimento de Deus acerca da esperança que há no céu. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Eu fico emocionado, irmão, porque eu sei o que é isso. Eu vivo isso. E eu sei o que é. Aí ele diz: glória a Deus. Esses vieram vencer a tribulação, mas lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Olha para onde nos é conduzido. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantas vezes eu mesmo, cristão, eu fui operado de coração, eu já fui internado não sei quantas vezes, já sofri AVC, já tive tantas coisas. Vou para o hospital e volto, a gente se emprega, se desemprega, vai e volta. Não é assim, um vai e volta até chega a ser cansativo, aleluia. Mas aqui não, nós estamos indo para ficar diante dele, aleluia. E não vai voltar, vai ficar lá, aleluia.
Glória a Deus! Aleluia! Ele diz: está diante do trono de Deus e serve dia e noite no seu templo. Aleluia! Irmãos, é algo que é muito recompensador. Servir, não fala de cansaço, né? Porque quem se cansa com tanta facilidade? A gente fica impossibilitado às vezes do cansaço, pelo cansaço até ficar um tempo em pé. Aí de repente, estou tão cansado, queria me sentar. Alguém já passou por isso? E lá nós ficamos dia e noite servindo. Acontece, irmão, que eu falei de algo que é necessário na nossa vida e se chama motivação. Aqui nós precisa, lá não precisa, porque lá nós já somos motivados, aleluia. Lá nós já estamos totalmente motivados, estamos no ápice da motivação e nós fazemos com prazer, nós fazemos com alegria, aleluia, o tempo todo agradecido a Ele. Oh, glória a Jesus, aleluia. Ele diz: e aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Aleluia. Essa passagem, cobrirá com sua sombra, ela identifica-se que nós somos cobertos, nós somos alcançados nessa vida por várias coisas. Nós somos cobertos até pela uma sombra. Nós vamos passando assim, a sombra cobre a gente. Nós vamos na estrada, cobre de poeira. Tanta coisa, irmão, que cobre o ser humano. Aleluia. E sabemos que muitas dessas coisas até nos é prejudicial. Não é benigno. E a gente agora vai ter a sombra. Está ali Ele. Aleluia. Cobrirá com a sua sombra. A sombra da proteção de um pai. A sombra da proteção de um pai, que ainda que nós nesse tempo temos vivido coisas difíceis, temos enfrentado coisas difíceis, Ele sempre esteve com a mão estendida para nós, aleluia, a partir do Calvário, quando Ele bradou e disse: Pai, está perdoado os pecados dele. A partir desse momento, Ele abriu os braços para abraçar a nós que cremos nele. Aleluia! Glória a Deus! Nunca mais terão fome, nunca mais terá sede, nem o sol, nem a calma, coisa alguma cairá sobre ele. Essa CE aqui tem muita areia na estrada. Quando você anda de moto, sem capacete aí, que passa um carro maior, levanta um areal para chegar, cobre a gente. Ele diz aqui, aleluia, engraçado demais, aleluia, que Ele, nem sol, nem calma alguma cairá sobre Ele, nada vai nos atingir. Estamos no lugar preferido por Deus para nós. Estamos agora no lugar que Deus preparou desde a eternidade para nós. Aquele que Ele declarou que seria a coroa da sua criação, estará agora lá, diante dEle, para desfrutar. Aleluia. Louvado seja o nome dele. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. É o Cristo, aleluia. É o Cristo, Ele nos apacentará
o Cordeiro vencedor, aleluia, o Cordeiro vencedor, o único que foi capaz de abrir selo, o único que foi capaz de receber o poder e autoridade para fazê-lo, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará, é cuidar, ele vai cuidar de nós, lá, e lhe servirá de guia para as fontes da água da vida, guiará para as fontes. Gente, entenda, chegamos lá, diante do trono, estamos tudo muito bom, está tudo muito bem, mas existe coisa melhor, aleluia, e agora o Cordeiro, que apacenta, que é vencedor, agora ele vai nos conduzir para as fontes da água da vida. Que vida? A vida eterna. Enquanto aqueles que não aceitaram, não lutaram, não viveram, vão estar lá do outro lado. Misericórdia. Aleluia. E é preciso o meu coração receber esse mover de Deus e acreditar nessa verdade. E eu ver que vale a pena lutar, vale a pena pelejar, ainda que tenha faltado alguma coisa, ainda que esteja enfermo, ainda que esteja doente, ainda que não tenha o dinheiro, mas ainda vale a pena lutar por essa esperança. Aleluia. O nosso coração tem que estar com essa vontade de querer lutar pela eternidade. Ele diz, as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Certamente, a Bíblia diz que vai estar diante dele toda a humanidade. Então, toda a humanidade vai ser julgada. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Certamente deve haver algum sentimento ainda ao ver um dos nossos, família, filho, pai, mãe, marido, mulher, e a gente, mas aí vem Jesus para enxugar a sua lágrima. Mas Jesus não enxuga apenas como nós enxugamos, passando um lenço, um papel. Não, ele não enxuga apenas tirando a lágrima, ele enxuga confortando e consolando, para que a fonte do lagrimal não saia mais a lágrima. E você possa, agora que confiou na vitória do Cordeiro, você que confiou na vitória do Cristo, você que está tendo a esperança de uma paz, de uma felicidade eterna, agora cumprirá na sua vida e você será feliz eternamente, ao lado daquele que te criou e que deu a possibilidade de você poder chamar de Pai. Aleluia. Agora estará o Pai e o Filho e os seus, aleluia, os seus doados. Aqui nós chamamos adotado, lá é doados, porque ele comprou com seu sangue e doou para o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, igreja, essa noite foi uma noite e é uma noite que nós possamos renovar nossas esperanças e acreditar que o céu existe e ele não foi preparado para os que estão lá, eles foram preparados para os que estão aqui para ir para lá. Cabe a nós querer ir para lá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Fique de pé. Fiquem de pé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela obra que foi feita no viver, no nosso viver.
Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao Espírito Santo. Meu Pai. E ainda precisamos do Senhor. Enquanto estamos nessa peregrinação, precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia, dos Teus conselhos. Sei que hoje o Senhor falou claramente aos nossos ouvidos. Muito obrigado. Os que creem, digam amém.